Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta nos nossos vídeos do Passe Adiante. Desde já gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado aí os nossos vídeos, tá? Já desde já peço também, se inscreve no nosso canal, tá? Dá um joinha e acompanha aí o nosso trabalho, que a gente tem bastante coisa ainda para passar para vocês. A gente já também vou agradecer aí também, né? Um forte abraço aí para todos aí também que têm acompanhado a gente, né? Que tem mandado mensagens, tá? E pediu pra gente também, tá dando um salve aí, ó, pro Bruno, tá? E pro Alex, lá no Tucuruvi, até marquei ali para não esquecer. Gente, brigadão aí pelo apoio aí, tá? Para acompanhar o trabalho da gente aí, tá bom? Gente, ó, hoje a gente vai fazer uma receita até diferente, tá? É até importante para vocês saberem que esse tipo de pão assim, você pode estar fazendo tanto para você comer, para você vender, também você pode estar fazendo diversos tipos de modelo, tá? Então a gente vai dar só a ideia para vocês aqui, que é o pão tigre. O pão tigre, como também pode ser falado também o pão onça, porque ele vai ficar com pelo menos vamos ver, né, se vai dar tudo certo ele ficar. Ele tem que ficar com as manchinhas igual aquela onça, sabe a onça pintada? Então a gente vai fazer um pintadinho em cima do pão aí, tá certo? O que a gente vai precisar pra gente fazer o nosso pão onça e o pão tigre aí, ó? A gente vai precisar aqui, querido, ó, de 1 kg de trigo. Como a gente está sempre falando para vocês, 1 kg de trigo de boa qualidade, tá? De saco, se caso vocês não encontrarem o saco de 25 kg, se for muito também, pode ser daqueles sacos de 5 kg, né? A gente sempre pede para vocês estarem dando uma olhadinha em distribuidora, supermercados, atacadistas, são mais assim especializados, pessoas que têm assim mais trigo lá, né? Tem uma quantidade maior, esses atacadistas assim grandes, né? Tipo Tenda, Spani, a gente está fazendo o merchandising, mas é onde normalmente a gente encontra esse tipo de produto, né? Então são trigos de uma boa qualidade. Logo a gente está fazendo um vídeo aí para a gente dar uma sugestão aí para vocês também, tá certo? Então, 1 kg de trigo, tá? Sem fermento, né, de preferência. Vamos precisar aqui também de 100 gramas de açúcar, tá? O açúcar refinado. Vamos precisar de 10 gramas de sal. Vamos precisar aqui de 150 gramas de margarina, de preferência sem sal e com 80% de lipídios. As margarinas também você encontra em loja de confeitaria, em hipermercado, enfim. Esses daqui também você pode encontrar em diversas marcas, né? E tem 80% de lipídios, tá, gente? Isso aí é para confeitaria. Vamos precisar também de 4 ovos inteiros, tá? E vamos colocar também 50 gramas de fermento. O fermento fresco, eu estou colocando 50 gramas, mas se você quiser colocar do fermento seco, você pode colocar 30 gramas, tá certo? Logo a gente vai fazer também um pão aí, com uma sugestão aí que a colega deu pra gente. A gente vai fazer alguns pães aí com o fermento seco, para vocês verem como que é o desenvolvimento também, tá? Que não muda muito não, a única coisa só que a gente já sabe que acontece, ele resseca um pouquinho, ele puxa um pouco mais de água, na verdade, e depois de 3 dias o miolo do seu pão é capaz de ele começar a querer esfarelar, porque o fermento seco tem isso, ele é desidratado, então quando você enfia água nele lá, ele vai absorver mais água do que esse fermento normalmente que a gente usa, tá certo? Então, vamos lá? O que a gente vai fazer primeiro? Como sempre, vamos misturar nossos secos, né? A parte do açúcar, o sal, dá uma cobridinha aqui e vamos colocar o nosso fermento aqui já também. Então aqui a gente vai dando aquela quebradinha, né? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com fermento fresco, deixa uns pães muito gostosos, né? Então, mas também tem muitos amigos aí de fora do país que não estão encontrando o fermento fresco, sempre é o fermento seco, mas não tem importância, gente, você pode estar fazendo também com o fermento seco também, tá? A gente vai logo vou fazer algumas massas aí, é que eu tô sem fermento seco. Eu vou comprar um pacotinho aí só pra gente fazer umas brincadeiras aí pra gente ver como é que vai fazer, tá certo? Ó, então aqui a gente deu aquela leve misturada, né? O açúcar, o sal e o fermento. Aí agora aqui a gente vai fazer o tradicional. Como vocês podem notar, gente, não vai melhorador nessa massa, tá? Isso aí que é interessante também. O que a gente vai fazer, um reforcinho aqui é nos ovos, né? A margarina também e os ovos. Então aqui a gente vai, ó, fica um pão totalmente caseiro mesmo, sabe? Mas fica uma textura, né? Um sabor maravilhoso, fica muito bom. Ó, então vamos quebrando aqui os nossos ovinhos pra gente não fazer um pequeno acidente, né? Se ocorrer também a gente vai deixar, viu? Vamos ver, ainda não achamos não. Eu já dei sorte uma vez que eu não estava filmando e eu encontrei 2. Mas ainda vocês não vão ver isso. Vamos ver. Aí, ó. Agora a gente vai colocar aqui a nossa margarina. Eu também esqueci de citar que não o água, né, também vai na massa, também, lógico, né? O nosso ponto é com água, né? Então agora aqui, ó, a gente vai colocar água também aos poucos, tá? Ó,
Aí a gente pode colocar água tanto gelada quanto em temperatura ambiente, tá bom, gente? Essa receita também aceita água gelada. O pessoal pergunta para mim também por que tem que pôr água gelada e outras receitas a gente coloca água em temperatura ambiente. Gente, normalmente você usa água gelada para você fazer pães que vai com uma maceira, que você vai fazer uma sova mecânica, que a gente fala que tem a sova mecânica e a sova manual, né? Que é com as mãos que a gente faz, ou a mecânica que você coloca na sua batedeira, na sua maceira, na sua amassadeira, enfim. Então, quando você usa água gelada, ela ajuda a não queimar, que a gente fala que não queimar é não fermentar demais a massa, porque quando ela vai na maceira ou na batedeira, ela costuma esquentar quando você está batendo. Então isso não é bom para fermentação, porque quando você desligar a sua batedeira, ela já está começando a fermentar. Então o descanso que você dá normalmente de 10 minutos na sua massa, ela já vai estar fermentando. Então ela vai levar muito pouco tempo para crescer. Ela vai crescer rápido, porém ela vai crescer sem força. Então na realidade o seu pão não vai ficar um pão muito bonito quando ele crescer. Ele vai ficar assim com uma aparência de pão enrugado. Então por isso que a gente está sempre pedindo para vocês deixarem sempre em temperatura ambiente ou a água gelada também, né? Para você usar na sua batedeira aí, tá? Para não ter esse problema aí. E deixar crescer também o pão só 80%, hein? Não deixa crescer até dobrar muito, não. Tá bom? Aqui a gente vai colocando água aos pouquinhos. Já quase praticamente já está no ponto. A margarina e os ovos já dá esse ponto quase, né? Aqui, ó. Aqui, isto. Aí, agora aqui a gente faz sempre aquela medida certinha da sova, gente, ó. Aqui, ó, a gente vai, põe o pezinho para trás, ó, e põe só o peso do corpo, ó. O cheiro da massa já fica com o cheiro da margarina, é maravilhoso, gente, é muito bom. Ó, então aqui, ó, a gente vai, ó, leva e traz. Um colega também pediu para eu sovar a massa até achar o ponto. Gente, se eu for ficar aqui, a gente não fala mais. Infelizmente, ó, aqui, ó, dá para explicar, dá para vocês entenderem, né? É que se eu for ficar sovando massa aqui, gente, vai ficar feia a coisa. Não vou ficar falando mais, não. Eu acho que tem muita gente também que ia gostar disso também, né? Porque eu falo demais. Mas, ó, aí, ó, tá vendo? Ó, é super simples, ó, é devagarzinho mesmo. Ó, a gente vai esticando a nossa massa aqui, ó. Ó, devagarzinho, gente, ó. Pega aqui, ó, o ponto da massa já tá no ponto já, ó. Ela fica pegando mesmo, tá? Quanto mais molhadinha, mais pegando, é melhor, tá? Ela vai agregando melhor os ingredientes quando você for fazer a sova. Aí é só você jogar um pouquinho de trigo, esticar aqui, ó, sovar, abrir com o rolo. Se for muito a massa, corta ela no meio, divide, não tem importância não. Isso aí não faz o problema não. Dá tudo certo. Aí, eu esqueci de falar para vocês também o seguinte. Agora eu vou pôr para cá para eu mostrar para vocês o que a gente vai colocar na nossa cobertura do pão. Vem para cá, amor. Já foi. Então aqui, olha, gente, o que a gente vai precisar para a gente fazer a cobertura do nosso pão? Era para eu ter falado antes de começar a sovar, porque aí ficava melhor, né, poxa, mas eu acabei esquecendo. Mas olha, aqui a gente vai mostrar para vocês depois o desenvolvimento, como que a gente vai fazer isso aqui. Mas eu queria que vocês já anotassem já, porque isso aqui é importante, você já deixar a parte, tá, já pesadinho, medido, porque quando a gente for colocar o nosso pão para crescer, ele vai crescer os 80% que a gente está sempre falando para vocês. Antes de ir ao forno, a gente vai colocar essa cobertura aqui, tá, para a gente fazer o efeito da onça, ou do tigre na realidade, tá certo? Então o que a gente vai precisar aqui para fazer a nossa cobertura? Nós vamos precisar aqui, olha, de 75 gramas de açúcar, tá? Nós vamos precisar aqui de 150 gramas de farinha de arroz. A farinha de arroz você também encontra em supermercado, você encontra em distribuidoras também, né? Algumas pessoas assim que vendem mercearias, né? Também normalmente a gente encontra essa daí solta em mercearia. Mas não é tão difícil de encontrar não, tá? Aí vamos precisar aqui de, então, vamos de novo. 75 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha de arroz, vamos precisar aqui também de 75 gramas de maisena, né, amido de milho, vamos precisar aqui de 25 gramas de fermento, pode ser do fermento fresco ou do fermento seco. Do fermento seco você coloca 15 gramas, tá? Do fermento fresco são 25. Aqui nós vamos precisar aqui, olha, na realidade aqui também seria 75 gramas, tá, de óleo. Mas aqui eu medi, gente, nessas colherzinhas
que eu estou sempre pedindo para vocês comprarem, ó. E é importante. Essa daqui, olha, deu 9 colheres dessa, 9 colheres de sopa, que foi equivalente a 75 gramas, que a gente pesou, né? Então deu 75 gramas. Aí você também pode colocar na medida de ml, que deu 90 ml, tá bom? Nossa, tomara que dê certo, né? Depois na descrição do vídeo eu ponho aí certinho para vocês, tá bom? E aqui a água, gente, é importante você também colocar até no máximo aí, olha, 180 ml, tá? Para essa receita aqui. Não coloca muita água porque ele não pode ficar muito úmido. Ele vai ficar assim uma pastinha, tá bom? Pra gente colocar lá. Porque antes de a gente colocar no forno nossos pães, a gente vai ter que fazer isso aqui, deixar ele descansar mais ou menos uns 20 minutos, depois colocar em cima do pão e aí a gente leva ao forno, tá bom? Agora eu vou sovar a massa, já descansei um pouquinho, tá? Eu sei que vocês vão querer, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Aguenta aí! Bem, beleza? Aí, gente, já centramos nossa massa, deixamos ela aqui descansando 12 minutos para ser exato, tá? Então agora aqui a gente vai fazer os modelos, mas a gente está sempre indicando para vocês que o modelo dos pães é a seu gosto, tá? É o critério de vocês, tá bom? A gente só vai dar ideia só para vocês de como é que fica. Ó, então a massa aqui, ó, fiz cilindrei, né? Dobrei ela para cá e deixei ela descansando aqui, ó, tá? Ficou uns 10, 12 minutinhos aí. Então aqui, gente, a gente pode fazer o quê? A gente pode dividir ela em 4. Você pode estar fazendo ela, os pãezinhos pequenos, você pode estar fazendo ela tipo um pãozinho de hambúrguer, né? Porque tem muitos amigos aí que gostam muito de fazer para lanche, né? Então você pode fazer um pão de hot dog, um pão de hambúrguer e fazer essa cobertura também, tá certo? É lógico que não é a mesma massa, viu? Você não vai fazer a mesma massa, porque eu acredito que não dê muito certo, porque essa daqui é uma fermentação devagar, assim, um pouquinho diferente, né? Então, se caso for fazer também, você faz, mostra pra gente aí o resultado, tá bom? Que eu ainda não fiz não, tá? Depois você me fala como é que foi. Eu acredito que não dá, mas tudo bem. Ó, então aqui a gente vai fazer o quê? Ó, vamos dividir, né, a nossa massa. Então aqui, ó, gente, olha, ficou perfeito. Então, vamos fazer mais uma aqui, ó. Mais uma divisãozinha para ela não ficar tão grande. Porque na hora que a gente for assar, ela vai estufar muito em cima do forno, então não vai ficar muito legal. Aí aqui a gente divide em 4. Vamos dividir ela em 4 para a gente fazer os modelos. Então aqui, olha, a gente pode fazer os modelinhos aqui, olha, redondo, filãozinho, né? Então vamos fazer 2 redondos e 2 filão, né? Só pra gente ver como é que o nosso pão vai ficar. Então olha, aqui a gente vai fazer isso aqui, gente, olha, para você fazer o seu pão o seu pão redondinho, é só ir jogando tudo para dentro aqui, gente, ó. Aqui, ó, já praticamente ele já tá feito já, ó, o seu pão redondinho, ó, tá vendo? Só enrolar aqui para dentro, ó, já tá todinho para dentro, ó. Aí aqui a gente vai suavemente, ó, você vai puxando e apertando, ó, com os seus 3 dedos aqui, ó, só você puxar, ó, ele já vai enrolando, ó, tá vendo? Ó, só puxar, ó, e aqui você vai dando a forma dele de redondinho, ó, tá vendo? Ó, certo? Ó, enrolou, beleza. Colocamos ele aqui e dá aquela leve apertadinha. De novo, ó, mesmo jeito, ó, vai apertando, ó, por sempre os 3 dedos, ó, e ele já vai, automaticamente já vai fechando, ó, tá vendo? Ó, aqui a gente só vai dar aquela formadinha, aquela forminha dele, ó, tá vendo? Ó, aquela leva apertadinha. Aí nisso aí a gente coloca ele umas formas, tá? Se você tiver na sua casa, você pode colocar num papel de manteiga, ou você pode colocar uma forma assim, com levemente passado óleo, tá? Você pode colocar o papel manteiga também. Ó, então aqui a gente vai dar uma leve apertadinha nele, né? Aqui, ele sai daqui. Aí, ó, devemos aqui. Agora aqui, esse daqui a gente vai fazer uns filãozinhos. Então aqui a gente vai dar aquela puxadinha, aquela esticadinha. Certo? Agora aqui a gente enrola. Ó, bem apertado, tá? Ó, aqui. Ó. E aqui na pontinha a gente dá aquela apertadinha, ó, certo? Sempre com o vinco para baixo, né? Para quando a gente for assar o nosso pão ele não abrir, né? Ó, aqui, ó, o vinco. Ó. Sempre com uma forma também. Vocês colocam aqui. Uma forma untada ou com papel manteiga, tá? Para ela não grudar, certo? Aqui o outro também. Ó. Aqui já tá do meio. E o tamanho também é o jeito de vocês, tá bom, gente? Você pode estar fazendo o jeito que vocês quiserem, tá bom? Isso aqui é só mesmo uma ideia, só mesmo. Você pode estar fazendo ele pequeno também, como um pãozinho de francês, esses pãezinhos nazarezinho, enfim, o jeito que vocês quiserem, tá? A gente vai fazer assim que fica mais bonitinho pra gente mostrar pra vocês no final.
Aqui, ó, já está até estufando. Vou tirar o ar dele. Sempre com o vinco para baixo, tá? Ó. Então, vamos colocar aqui nossa forma. E agora a gente vai fazer aqui a mágica do... Aguenta aí, a gente já volta, porque vamos fazer agora aqui, a gente vai deixar eles esperar, né? Vamos esperar eles fermentarem. Como tem muitas pessoas que estão dizendo para mim a respeito do tempo de fermentação, gente, fermentação não é uma ciência exata. Vai depender muito do clima em que você está. Se você tiver com um tempo muito frio, ele vai demorar um pouco mais para crescer. Se você tiver um tempo quente, é óbvio que ele vai crescer com um pouco mais de rapidez. Porém, normalmente uma fermentação vai depender também da quantidade de fermento que você for colocar. A gente sempre coloca uma quantidade que seja suficiente, não só pelo clima que a gente está, mas também para que os pães se desenvolvam devagar. Não pode ser uma fermentação muito rápida, para que os seus pães não tenham assim aquela aparência de pão enrugado. Porque quando você leva ao forno, ele está lá bonito, quando ele sai, ele fica enrugadinho. Então, esse tipo de efeito acontece quando você tem uma massa pouco sovada, tem muito fermento na massa, tá? E você deixa ela crescer demais, tá? Então não pode deixar o pão crescer demais. Como vocês podem ver, mostra aqui, amor, ó, o tamanho que eles estão. Aí eu vou mostrar para vocês, antes de ir ao forno, para a gente colocar a nossa cobertura. Porque eu vou fazer a cobertura mais ou menos uns 10 minutinhos antes de a gente colocar ele no forno. Então, eu já vou mostrar para vocês praticamente a cobertura pronta. Mas eu vou quebrar o vídeo e eu vou mostrar para vocês antes da gente colocar eles, tá? Eu vou vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer, o ponto, né, que a gente tem que deixar. E depois a gente vai deixar descansar uns 20 minutinhos também para a gente colocar em cima dos pães antes de ir no forno, tá bom? Agora a gente vai esperar um pouquinho. A gente acredita que do jeito que está agora, tá um sol, tá quente. Mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas, tá? Mas já a gente volta para mostrar para vocês. Aguenta aí! Pronto, pessoal, já é. Agora aqui a gente vai fazer a nossa cobertura, né, do nosso pão tigre ou o nosso pão onça, né? Então eu vou mostrar mais ou menos aqui para vocês, ó, como que os pães estão ficando, ó. Então, ó, estão crescendo, né, perfeito, né? Então vou mostrar aqui, ó, para vocês verem como que está crescendo. Então aqui, olha, vai mais um pouquinho ainda, tá? É cerca de mais ou menos 40 minutos a 1 hora para eles acabarem de crescer, tá? Aí aqui, ó, a gente vai fazer a nossa cobertura um pouquinho. Deixa ele lá descansando. Então a gente vai fazer a nossa cobertura para que ele cresça, né, um pouco, para que ela desenvolva um pouco antes da gente colocar no forno. Então vamos colocar em cima do pão para a gente pôr no forno. Então o que a gente vai precisar? Vamos fazer tudo certinho aqui, ó, tá? Vamos misturar tudo. E eu vou falar de novo para vocês o ingrediente que vai. Ó, gente, vai 150 gramas, tá, de farinha de arroz, tá? 150 gramas de farinha de arroz. Nós vamos colocar 75 gramas de açúcar, 75 gramas de amido, tá? Ou maisena também, 25 gramas de fermento, tá? O fermento fresco, tá? Você pode colocar o em pó também, mas pode colocar 15 gramas. O óleo, nós vamos colocar cerca de 90 ml, porque dá 75 gramas, tá? A gente vai pesar ele, dá 75 gramas, ou são 90 ml, medido pelo copinho de medida. E também de água, nós vamos colocar cerca de 180 ml também de água, tá certo? Não pode deixar muita água, tá? Para que ele não fique muito líquido, tá? Ele tem que ficar assim um creme, para a gente poder passar em cima e ele fazer o efeito na hora de ele assar, tá bom? A gente vai fazer tudo aqui, vamos fazer tudo mistura, tá? A gente já pode misturar tudo aqui, ó, tá? O nosso fermento, você já pode estar dando aquela quebradinha aqui, ó. Tá? No nosso caso aqui, que é o fermento fresco, a gente dá uma leve quebradinha nele aqui mesmo, pode ser junto com um amido, ou pode ser junto também, não tem importância, ó, só para ele dar aquela quebradinha, certo? Aí vamos colocar aqui a nossa farinha de arroz e o açúcar. Aqui, ó. Aí aqui a gente dá aquela leve misturada, né? Pode ser feito também com as mãos, que é bem mais fácil. Aí a gente já serve já os grumos que tem, né? Então, ó, tá vendo? O grumo do fermento. Então, ó, isso aqui é a nossa cobertura, tá? A nossa cobertura dos pães. Essa quantidade aqui, gente, é equivalente mais ou menos a 1 kg de trigo, porque a gente vai colocar uma quantidade que seja generosa em cima dos pães, para que ele fique com bastante cobertura e na hora dele assar, ele faça o efeito de rachar, que é o que a gente está esperando que vai acontecer, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Deu tudo certo, se Deus quiser. Ó, aí agora aqui a gente agrega o óleo, né? Ó, colocamos o óleo. E agora aqui a água, gente, a gente vai colocar ela aos poucos, tá? É cerca de 180 ml. Porém, vamos ver, né, o quanto que é que a gente precisa colocar. Porque a farinha de arroz, ela absorve como um trigo, tá? Normal, né? Só que ele não tem glúten, né? Então tem esse porém. O que vai dar o glúten aqui é o amido, né? O amido vai fazer
esse efeito aí do glúten, né? Ó, aqui a gente vai colocando. Aqui eu coloquei 200 ml de água no nosso potinho aqui, na nossa medida. E, ó, e aí a gente já vai, ó, ele vai absorvendo a água. Ó, aqui a gente vai fazer um mingau aqui mesmo, para que ele fique legalzinho, para quando a gente cobrir os pães, ele fazer o efeito das manchinhas da oncinha, né, do tigre ali, né? Às vezes é tudo certo, ó. A gente vai misturando, ó. E aqui, ó, já vai fazendo já um mingau, ó. Dá pra ver, amor? Tá, né? Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Não é necessário deixar ele muito úmido, tá? Mas também não é bom você deixar ele muito seco, tá? Porque também, se ele ficar muito seco, quando você for espalhar em cima dos pães, ele vai fazer um grumo, né? Então ele não vai ficar espalhadinho, vai ter que escorrer um pouco. Então, ó, aqui, ó, ele vai fazer também, ele vai crescer um pouco, né? Ele vai desenvolver um pouco por causa do fermento. Ele vai desenvolver também, ó, então a gente tem alguns gruminhos ali ainda, ó, mais um pouquinho. Ó, aqui já é o suficiente, ó. Então é cerca de 180 mesmo, que a gente é mais ou menos isso daí mesmo, em 160, 170 ml. Aqui, ó. Ó, perfeito. Ó, tá vendo? Deu pra ver? Tá falando, né? Ó. Então, ó, ele vai fazer isso aí, gente, ó. É um mingau mesmo, ó, tá vendo? Ó, ele vai descer, ó, de boa, tá? Agora aqui, ó, a gente vai dar só aquela levinha misturadinha, mas, ó, já tá tudo certinho, ó. E agora a gente vai deixar ele descansar a quantidade suficiente que vai ser para que os nossos pães acabem de crescer. E ele vai dar uma crescidinha aqui também. Ele vai desenvolver um pouquinho, parecendo um mingau mesmo, né? Mas só que ele vai crescer como se fosse uma... Ó, tá dando até para ver, né, amor? As bolinhas, ó, tá vendo o fermento, gente? Então ele vai desenvolver como se fosse uma massa madre, né, que a gente fala, que é tipo uma esponja, né, que a gente vai fazer a esponja. Então ela fica mais ou menos nessa proporção. Agora a gente vai fazer o quê? Vou deixar ela descansando mais ou menos uns 45 a 1 hora, né, que é o tempo suficiente para que os nossos pães acabem de chegar, tá bom? Aí a gente vai assar, né, numa temperatura de forno. Eu vou colocar aqui para vocês verem, mas vocês já vão sabendo já que a temperatura você pode assar entre 200 graus, tá? Entre 180 e 200 graus, é um forno quente, tá? Se você tiver um forno, se os seus pães ficar muito grande e ficar muito crescido para subir em cima demais, abaixa a gradinha, tá? Para que ele asse uniforme, tá? E não fique muito em cima do forno, para ele não queimar demais, tá? Porque esse efeito aqui, ele tem que ficar uma casquinha assim, bonita, né? Não pode estar muito queimado também, tá certo? Então, daqui a pouquinho, daqui uma horinha mais ou menos, eu já mostro pra vocês. A gente cobriu o pão pra gente colocar no forno, tá bom? Aguenta aí, tá acabando. Pronto, joia. Aí, gente, olha, como vocês podem ver, olha, a gente já deixou os pães, já foi mais ou menos isso mesmo, ó, deu 50 minutos, tá? A mais, né, do que a gente já tinha feito. Deixamos descansar aqui o nosso, aqui, amor, ó, a nossa cobertura, né? Como vocês podem ver, ó, ele cria uma nata, ó, tá vendo? Ele fica, ó, pastoso. Então aqui, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar aquela mexidinha básica, né, para que a gente acaba, vamos assim dizer, matando o fermento, né, o crescimento dele, para que ele acabe de chegar novamente agora em cima dos pães e dentro do forno. Ó, se por algum acaso, deixa eu pôr para cá, mano, fica mais fácil para eu mexer. Aqui, ó. Se por algum acaso ele ficar assim muito firme, né, fica muito grosso, ainda sobrou ainda mais ou menos cerca de uns 20 ml, tá? Então você pode estar colocando aqui um pouquinho para que ele possa estar deixando ele mais ralo, tá vendo como ele ficou? Ó? Ele ficou mais cremoso, né? Então ele chegou à cremosidade. Porém nesse ponto aqui tá bom, tá? Mas se caso vocês se colocarem e ele ficou muito seco, pode tomar um pouquinho de água, tá? Para ele descer mais um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais ralo, para que você possa colocar. Não muito, viu? Não deixa muito ralo não, tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? Bom, duas formas a gente pode estar fazendo. Você pode estar fazendo ele com o pincel, porém com o pincel você vai fazer mais uma camada generosa, tá? Porque normalmente quando você for passar, você vai ver, ó, colocando aqui, ó, você vai pincelar ele aqui, ó, e a gente vai colocar ele por cima, certo? Delicadamente. Só que se você passar muito pouco, ele não vai fazer o efeito, tá? Então aqui normalmente eu não gosto muito de fazer com o pincel, porque com o pincel ele não fica bem generoso, tá? Então se você for colocando, você vai colocando sempre com o pincel assim, mas sempre em cima, tá? Bem em cima dele, tá? Ó,
Você vai cobrindo, ó, até ele ficar bem grosso, tá? Uma camada grossa de cobertura, né? Ó. E aí a gente vai passar ele nos pães todos. Vira pra cá que fica mais fácil pra eu ver o que eu tô fazendo, não tô vendo. Aqui, ó. Então, ó, com o pincel, ó, você vai passando, tá? Se ele ficar muito grosso, como eu disse pra vocês, ó, aqui ele tá um pouquinho firme demais, mas não tem importância. Vamos colocar assim mesmo. De repente, se você colocar muita água, é capaz dele ficar mais ralo. Então, assim é mais fácil de você ver que tá cobrindo o pão todo, ó, tá vendo? Ó. Então, aqui você pode colocar uma camada generosa, não tem importância dele escorrer, tá? Porque o efeito dele é esse mesmo, tem que deixar ele descer, tá? Nas laterais aí, ó. Ó. Deixar uma camada generosa por cima, tá? Ó. Assim, né? E aí aqui a gente vai cobrindo. Se por acaso você vê que é pouco a sua cobertura, se você colocar demais, né? Então não tente tirar, tá? Para você colocar, foi muito nesse e pouco no outro. Não, deixa do jeito que tá? Não tenta tirar não, porque pode ser que você abaixe o seu pão, porque como o pão não vai melhorador, ele não segura muita fermentação, então ele fica um pão rústico mesmo em cima. A massa do pão fica uma massa mais rústica mesmo, ele não vai melhorador, então fica um pão caseiro mesmo, sem fermentação, sem segurar a fermentação, né? Então ele vai ficar de boa, pode ficar tranquilo que dá certo assim, ó. É a quantidade ideal para essa receita. Pode até ser que aconteça de você espalhar pouco, se sobrou, junta de novo, vai lá e vê os pães que você não passou tanto e pode jogar por cima, ó, tá vendo? Então, vamos deixar aqui a camadinha legal. Se você quiser fazer algum corte em cima também do pão, olha, depois ou antes também, seria interessante você fazer antes, né? Assim, depois, né? Você passou aqui, aí a gente vai fazer um cortezinho depois, tá? Deixa eu pôr pra cá. E vamos cobrir isso aqui, ó. Mesmo jeito, tá? Aqui, ó. Vamos colocando. E cobrir sempre com uma camada generosa desse creme. Aqui, ó. Você pode estar fazendo ele do jeito que a gente falou para vocês, gente, de diversos modelos, tá? Isso aqui é somente uma ideia, viu? Não é um padrão não, tá? Você pode fazer do jeito que vocês quiserem. Ó, sempre colocando uma camada legal em cima, tá? Ó, para ele, normalmente eu costumo passar com a mão mesmo ou com a colher, tá? Mas assim para mostrar para vocês que com o pincel também é de boa, tá? Um pincel de cerda bem macia, né? Para ele não ter o perigo de baixar o seu pão. Ó, vamos ver se dá certo, né? Vamos torcer, né? O pão a gente já sabe que o pão fica muito bom. O sabor do pão é maravilhoso, viu? Isso eu garanto. Então, e a cobertura também ela fica docinha, cara, vocês vão ver. É muito boa, é gostosa assim. Aqui, ó. Vamos torcer para que ele rache, né? Que ele fique bonito. Pode ser que aconteça de não ficar, de repente, por causa da sua farinha de arroz, viu, gente? Dá uma olhadinha na validade, tá? Ó, tem que ser uma farinha de arroz de boa qualidade também. Isso também influencia bastante também na qualidade da cobertura, tá? Ó, aí aqui a gente coloca e, ó, como vocês podem ver, ó, já foi praticamente tudo, ó, tá? Então você pode cobrir mesmo, tá? Que são os pães também, a quantidade, você pode estar fazendo, vamos supor, 50 pães, mas a quantidade da cobertura é essa daqui para esses 50 pães, porque ele rende a quantidade suficiente para você cobrir 1 kg de trigo, tá? Se você quiser fazer mais cobertura também, tanto faz, você pode estar dobrando a receita, tá? Ó, pode diminuir também se vocês quiserem também, fica bom também, tá? Aí, beleza? Então aqui agora a gente já cobriu nossos pães, ó, pode ver que já foi a cobertura toda, né? Espero que dê tudo certo, daí que eles achem, ó, sobrou um pouquinho, joga por cima, ó, joga aí por cima, tá? Dá uma leve espalhadinha só e vamos ver o que vai acontecer. Agora nesse caso aqui, ó, ou nesse outro, vamos partir ele para ver como é que fica. Esse aqui também ainda não tinha partido, qual que você prefere? Partir esse ou esse? Esse? Então tá bom. Então vamos fazer um desenho aqui, ó. Ó, um cortezinho aqui, um outro cortezinho aqui, ó, um outro cortezinho aqui, um outro aqui, um outro aqui e aqui, ó, transversal. Vamos ver o que vai dar? Então tá certo, ó. O nosso forno, gente, está em 210 graus, tá? Eu vou colocar ele ali agora e vou diminuir a temperatura para que ele chegue em mais ou menos 200, 180, 200 graus, tá bom? Não é necessário vapor, tá? Não tem necessidade de você jogar vapor, você pode assar ele no forno normalzinho da sua casa também, no forno quente também, tá bom? Então agora eu vou colocar, eu vou assar e vou esperar esfriar um pouquinho para mim além de experimentar, né? Aí eu já mostro para vocês já, aguenta aí.
Pronto, beleza? Aí, aí, joia. Agora ficou bonito, gente. Olha, como vocês podem ver, a gente deixou já assando, né? Deixou 35 minutos, tá? Como o forno tá bem quente, né? Ficou em 200 graus. Pode deixar entre 200 e 180, tá? Porque aí os pães vão crescer bonito. Porém, dá uma olhadinha, tá? Pra não deixar crescer demais. Porque aí, ó, esse cara aqui na lateral, ele não assa direito. Então ele acaba querendo abaixar, ó. Então, como vocês podem ver, né, ó. Ficou perfeito, gente, ó. O efeito, né, que a gente queria, né, saiu. Vamos dizer que ficou mesmo um pãozinho onça, né, que é o efeito da onça, né, das manchinhas que a onça tem, né, como a gente conhece esse pão como pão tigre, ele tem esse efeito. Porém, eu não sei por que eles chamaram de pão tigre, mas parece uma onça mesmo, mas o efeito saiu perfeito. Mas você pode ver, ó, que ele arrachou até no meio, olha, então de tanto que ele cresceu. Ficou perfeito, olha, graças a Deus, ele ficou perfeito. Então agora a gente vai, né, pedir aqui para a Linda, qual que é a minha flor que você quer? Este? Então tá jóia, ó. Então aqui, ó, eu vou tirar a lateral que eu sei que você, ó, não gosta. A gente tá fofinho. Olha, super, super fofinho, olha, macio. Mas tá sem até fumaça, né? Olha, branquinho, olha, gente, tá perfeito. Então, vamos aqui, ó. O ideal aqui seria esperar esfriar bem, né? Pra gente partir, né? Ó. Mas como ele tá quente, 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 então eu já quero mostrar pra vocês aí dessa forma, pra vocês verem como é que a massa fica, ó. Fica fofinho, gente, olha, macio, olha, não tem nem comentários, né? Minha linda, por favor. Aqui, ó, aí, agora você vem aqui e você prova, né? Joia? Muito! Aí a casquinha fica caindo, né? Muito bom, né? É isso aí, gente. Olha, muito obrigado aí de vocês terem assistido mais um vídeo. A gente passou aí pra vocês aí mais uma receita super simples também. Se caso vocês quiserem fazer isso, essa cobertura em algum outro tipo de pão, pode fazer, tá? Eu nunca fiz, mas se vocês forem fazer, põe aí pra gente ver, tá? O pessoal aí no Facebook aí faz, manda aí as fotos pra gente, todo mundo assistir aí e ver como é que tá fazendo o andamento dos produtos aí, né, que vocês estão fazendo. E desde já, se inscreve aí no nosso canal, tá? Manda aí um joinha pra gente, se vocês curtiram aqui, tá? Vai dar uma olhadinha lá nos outros vídeos que a gente tem também. E a gente tem outras dicas aí também pra gente passar pra vocês aí com o tempo, a gente vai passando, tá certo? Bom, desde já, olha, muito obrigado aí a todos, né? Continue passando adiante e até a próxima.